A derrota para os meninos do Sub-20, pelo jeito, não assustou não Orlando Ribeiro, técnico interino do Santos. Ele vai apostar nas suas convicções e colocar um time que a gente fica um pouco receoso, um pouco preocupado de ver em campo. Vamos tentar entender a partir de agora no nosso pré-jogo. Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando esta possível escalação para o jogo desta terça-feira, 9 da noite, na Vila Belmiro, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro, Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformática.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importantíssimo. Se quiser, torne-se membro do canal. Vamos lá, meus caros. Santos Atlético Paranaense, né? O Atlético que tem aí alguns desfalques, o Atlético que é finalista da Libertadores da América, mas que tenta fazer uma campanha no Campeonato Brasileiro. Aliás, está à frente do Santos na tabela, né? Porque hoje ele não é favorito na final da Libertadores contra a equipe do Flamengo, né? Ele não é considerado favorito. O jogo é só no dia 29 de outubro, às 5 da tarde, né? Então tem um tempo para isso. Acho que o Atlético não vai nem usar time alternativo, nada disso. Ele agora pode se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Tem um adversário que geralmente se dá mal na Vila Belmiro, mas que vive um momento melhor do que o do Santos. Um momento de instabilidade, de derrotas em sequência, um mês sem vitórias, com um treinador que mostrou pontos positivos contra o Palmeiras, deixou um time um pouco mais competitivo, mas que vai mudar essa equipe para esta terça-feira. E que sabe que a continuidade dele depende de resultados. Não sei se o Orlando Ribeiro nutre alguma expectativa de ser efetivado. O fato é que o Santos trabalhou até então com o nome do Marcelo Bielsa e louco, né? A coisa ficou complicada. Não sei se está 100% descartada, parece que quase que 100% descartado, mas enfim, isso é tema até para um próximo vídeo. Enquanto isso, o Orlando precisa mostrar serviço. E aí, pensando no jogo desta terça-feira, ele foi para um jogo treino no sábado contra o Sub-20, colocou o Natan na lateral direita. Beleza, é o que o povo quer ver, o Natan jogando. Ele ainda não tem o Fernandes, que está recuperando de lesão, está se recuperando de lesão. Tem com o contrato renovado Camacho mantido, Camacho e Zanocelo, aquela dupla que todo mundo sabe não funciona, mas vai tentar funcionar dessa vez, né? E aí ele muda 3 das 4 posições da linha de frente em relação ao jogo contra o Palmeiras. Uma por força de obrigação, que é o Soteldo, que está lá com a seleção da Venezuela. O que se imaginava, tudo bem, ele vai usar o Ângelo nessa função, né? Solto, com mais liberdade, caindo pelo meio e tal. Vai manter os dois Lucas para fazer aquele trabalho de secretariado de lateral de vai e vem. Mas ele resolveu tirar os dois, né? Ao que tudo indica, para usar o Sanches e o Luan. Eu nem sou tão contra assim tirar os dois Lucas. Eu só acho estranho realmente porque foi essa formação que perdeu. O Sanches até fez o gol, mas perdeu para o Sub-20 por 2-1 no sábado, lá no CT. Porque veja, a gente já começa falando aqui que Zanocelo e Camacho é uma dupla que deixa a desejar quando joga junta. Dois jogadores que atuam juntos deixam a desejar no aspecto marcação. O Santos perde muito sem o Rodrigo Fernandes. E aí você vai recompor ali, formar o meio com um veterano, que é o Sanches, e um jogador que é lento, o Luan, e que não começou ainda como titular no Santos, e que vinha de uma inatividade de meses no Corinthians, né? E eu fico tentando imaginar como é que vai ser o posicionamento deles. Porque para o Ângelo estar no time,
Não é para ele ser o secretário de lateral. É para que ele, Ângelo, tenha a liberdade. O Sanches e o Luan vão dar conta do recado de dar essa liberdade para o Ângelo, jogando no meio? E como é que vai ser o posicionamento deles? Estava tentando imaginar aqui, por exemplo, pode ser o Sanches na direita, o Luan centralizado e aí o Ângelo na esquerda, né? Mas aí o Ângelo não vai ter liberdade. Pode ser um losango, com o Zanocelo caindo para a esquerda, o Sanches na direita e o Luan ali na ponta do losango, encostando no Marcos Leonardo e o Ângelo com liberdade para circular? Pode ser. Ou o Sanches, o Sanches centralizado e o Luan do lado direito para recompor. Não sei. Sinceramente, só na hora do jogo a gente vai descobrir. Eu acho preocupante essa escalação, não só pelo resultado de sábado, mas por não ser aquela que eu considero ideal. Mas quem sou eu na fila do pão? Afinal de contas, o treinador é o Orlando Ribeiro e ele tem as convicções dele. Vai ver que ele usou o jogo treino para perceber os erros da equipe e se ele conseguiu, em 2 dias, a partir daquele treinamento, melhorar o rendimento da equipe, olha, parabéns para ele. Se o time não for bem, ele vai ser cobrado por isso. Acho que a cobrança em cima do Orlando Ribeiro não deve ser excessiva, porque afinal de contas ele é o interino, mas ele vai estar mudando um time que deu certo contra o Palmeiras. Claro que teremos características diferentes, não adianta nada você ter velocista se você não tem espaço para que esses caras corram. Para o Lucas Braga, principalmente, é mais dificultoso, né? Apesar de eu não imaginar que o Atlético vai vir só para se defender, não. Não acredito que venha só para se defender. Acho que vai ser um time que vai querer jogar também. Mas aí eu fico pensando, poxa, será que não tinha outra alternativa? O próprio Bruno, né? Jogando ali, quase fazendo o lado mesmo da direita, né? O que o Lucas Barbosa fazia. Sei se o Carabarral de volta, jogando de uma forma diferente. Até tentando o Sanches, mas com o Felipe Jonathan no meio, o Lucas Pires na... É impressionante, né? Todo técnico que passa, ninguém faz esse bendito teste do Felipe Jonathan no meio e do Lucas Pires lá na lateral esquerda. Enfim, vamos aguardar. É o que eu disse, o treinador tem a convicção dele. Eu vejo com certa desconfiança, mas claro, estarei torcendo. Né? Quero mais é que o Luan meta um gol de bicicleta e o Sanches um de falta e o Santos vença por 2-0 e acabe com essa coisa de não ganhar já há um tempo no Campeonato Brasileiro. Até porque, meus caros, é preciso fazer o resultado em casa. Porque o campeonato não é simples. Já falei aqui para vocês, o Santos vai pegar no sábado, na véspera da eleição, porque todos os jogos vão ser no sábado, dia 1º, o Santos vai pegar o Internacional em Porto Alegre às 3 da tarde. Né? Aí, dependendo do que acontecer, tem que ficar naquele Deus nos acuda, torcendo para que os outros times percam. Aliás, como aconteceu com o Avaí, que tomou uma traulitada do São Paulo de 4-0. Avaí que na próxima rodada, por exemplo, vai ter lá um confronto direto com o Atlético Goianiense, que é outro time que está lá embaixo na tabela. Isso na 29ª, né? Porque, óbvio, a 28ª rodada tem todos os jogos para acontecer neste meio de semana. Tem Fluminense e Juventude, Corinthians e Atlético Goianiense, Fortaleza e Flamengo, Coritiba e Ceará, Cuiabá e América, Atlético Mineiro e Palmeiras, Inter e Bragantino, Goiás e Botafogo. Aí o Santos, depois de pegar o Atlético Paranaense e depois de pegar o Internacional, pega o Atlético Mineiro na Vila no dia 5 de outubro, 9h30 da noite. Né? O jogo deve ser, inclusive, da TV aberta. O outro jogo do horário é Flamengo Internacional, então deve ser o jogo da TV aberta. Então não tem moleza. O Atlético é um time que talvez não esteja na sua melhor fase, mas tá lá, né, com 40 pontos no campeonato. A vida não é fácil nessa reta do campeonato, né? Pois o Santos vai pegar o Juventude, vai fazer 2 jogos na Vila, aí vai ser aquele outro jogo de segunda-feira, 8 horas da noite. Enfim, eu estou dando aqui um voto de confiança ao professor Orlando Ribeiro, né? Que essa escalação, se é que ela vai ser realmente efetivada,
porque o Globoesporte.com deixa no ar uma dúvida entre Luan e Lucas Braga, o que me soaria um pouco menos confuso, que aí você faz o Sanches na meia, o Lucas Braga do lado esquerdo, na dele, o Ângelo do lado direito, né? Pode ser que haja ali e o Marcos Leonardo na frente, um balanço ali defensivo, e vamos que vamos. Essa entrada do Lucas Braga no lugar do Luan, acho que seria mais plausível, mas o Luan e o Sanches juntos vai demandar alguma expectativa, né? Temos que ver o que vai acontecer, tá certo? Então é isso. Nos acompanhar, torcer como sempre, né? Eu sou um homem de fé, um homem de esperança, que acredito sempre no melhor, apesar de vir e mexe me decepcionar com os fatos que ocorrem, mas eu tenho que vir aqui trazer para vocês uma visão otimista, porque o torcedor é isso, ele tem que acreditar sempre. Torcedor que não tem fé não torce, né? O torcedor que só vai na boa, que só gosta do time quando está ganhando, realmente não contribui muito para o processo. Então, eu estou sempre aqui, inclusive tentando passar essa mensagem para vocês de acreditar, porque vimos uma melhora contra o Palmeiras. Espero que, mesmo com a desconfiança em relação à escalação, o time seja competitivo e possa voltar a vencer, que é o mais importante. Só para finalizar aqui, o Diário do Peixe traz uma informação de que o presidente do Santos, Andrés Ueda, ligou para o Diego. Falou num podcast aí, mas o Diego, que nunca demonstrou lá muito interesse em se conectar ao Santos depois que foi embora, o Rueda teria ligado para ele voltar, para encerrar a carreira ou dar sequência na carreira, mas ele disse que não joga em outro time no Brasil que não seja o Flamengo. E que provavelmente encerrará a carreira, mas o Diego ele é muito esperto, né? Ele já é coach e tal, já é palestrante, então ele vai, né, fazer aquela motivação básica aí que jogador de futebol gosta tanto, mas que tem empresa que adora também, né? Então ele vai lá continuar arrancando dinheiro do povo aí com essa papagaiada aí que eu particularmente não gosto. Mas enfim, tem quem goste, não é contra a lei, o cara pode ir lá falar você pode, você consegue, alguém pagando por isso é problema de quem paga, não é problema de quem está vendendo essa história aí. Então, matéria do Guilherme Lesnock no Diário do Peixe, Rueda tentou trazer o Diego para o ano que vem. E quem parece que está preparando a caminha assim, né, para uma possibilidade futura é o Ganso, né, rapaz? O Ganso veio aqui, né, na última partida contra o Flamengo, contra o Fluminense, né, falou algumas coisas sobre o Santos, vestiu a camisa e coisa e tal, e disse lá numa entrevista que se arrepende da forma como saiu do Santos, né, que não deveria ter discutido o contrato e tal, enfim, até pediu desculpas, passou ali fez um meia-culpa do comportamento dele. Se isso é sincero ou não, eu não sei. Mas numa dessa, né, acabar o contrato, se o Fluminense não quiser renovar e tal, ele tá na área aí, né, jogaria no Santos hoje? Eu acho que jogaria, por incrível que pareça. Eu tenho muita bronca do Ganso, né, pelo que ele fez naquela época, mas eu sou uma pessoa que tento evoluir, então eu não procuro guardar mágoa nem rancor. Não faria força para trazer, mas se ele vier também não vou ficar fazendo voodoo, espetando o cara, nada disso. Vamos ver, né? Entre os ídolos do passado, alguns ainda tentam se reconectar ao Santos, outros não estão nem aí. Tá certo, meus caros? Então é isso. Vamos aqui fechando este vídeo do Canal 10. Só para lembrar aqui, rapidinho, também um outro negócio aqui que me veio. A confirmação dos jogos, né, do Sub-15 e do Sub-17. Já neste sábado, jogo de ida do Santos contra o Desportivo Brasil. O jogo é na casa do adversário. O jogo de volta no dia 8, 9 da manhã. Não sei se no CT Pelé, não sei se vai ser na Vila Belmiro, provavelmente no CT Pelé, e o Sub-17 também fará este confronto, né, nas mesmas datas, também jogando a primeira fora, depois jogando a segunda em casa. O Sub-17 é contra o Flamengo de Guarulhos, né? Deixa eu só confirmar aqui, bem bonitinho, antes de encerrar. Não vão embora, fiquem aí, por gentileza. Eu tinha visto até no Curioso do Futebol, do meu amigo Vitor de Andrade,
Paulista Sub-17. Vamos ver aqui se tem alguma novidade. Santos e Flamengo de Guarulhos, é isso? Aliás, eram os times do mesmo grupo, né? Que coisa, meu Deus do céu. Então é isso, tá certo? Vamos aguardar então estes jogos do final de semana aí do Sub-17, do Sub-15 e tem o Sub-20 também, né? A molecada da base tá indo bem. Sub-13, com aquele golaço que tá rodando aí nas redes sociais, mas a nossa missão principal é olhar Santos e Atlético Paranaense. Depois a gente fala dos times da base ao longo desta semana, tá certo, meus caros? Então, antes de fechar, agradecer também aqui ao nosso outro apoiador, o Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13 3229 8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, ABC Paulista e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.